Espírito Santo tem uma economia baseada na produção de commodities, voltado para a exportação. Os principais produtos que participam dessa cadeia são o café, aço, minério de ferro, celulose. Vamos conhecer mais sobre esse assunto na entrevista de hoje com Nami Shecker. O capixaba já é um povo familiarizado com as commodities. O Espírito Santo acabou tendo que conhecer bem de perto esse tipo de produto, porque é nossa especialidade. Não sei se por acaso, não sei se de forma planejada, o fato é que o Espírito Santo é um exportador de commodities. E o Brasil, como um todo, também é um exportador de commodities, pelo menos das principais commodities do mundo. A gente vai conversar sobre esse assunto e vamos ver se a gente consegue extrair uma aula aqui do Matheus Albergaria de Magalhães, que é economista. Bom, vamos explicar então primeiro o que é uma commodity. Essa palavra é americana, inglesa, né? Sim. Commodity. Sim. Significa? É um termo que a gente usa muito no dia a dia aqui no Espírito Santo e eu acho que é importante a gente ter uma definição precisa do que são commodities, o que é uma commodity. É uma definição para designar um bem relativamente básico ou intermediário que é produzido por diversos produtores, que acaba fazendo com que o mercado desse bem se aproxime com o que os economistas chamam de um mercado competitivo, ou seja, diversos produtores individuais produzindo aquele bem, só que nenhum produtor sozinho tem poder para alterar os preços e quantidades desse bem no mercado mundial. Tá. Te dou alguns exemplos. Café, celulose, café minério. do Espírito Santo, ele é produzido por milhares de produtores, Sim. mas nenhum produtor individualmente pode decidir o preço. O preço está condicionado ao conjunto, ao mercado internacional. Isso é commodity. Exatamente. Mais do que isso, commodities em geral são matérias-primas usadas na produção de outros bens. Carro não é commodity, é? Não. Porque o carro, eu fabrico o carro e eu vendo pelo preço que eu julgar que ele deve valer. Você tem um certo poder de mercado. Por exemplo, a Toyota tem um poder de mercado. Tem pessoas que só gostam de comprar carros da Toyota. A Ford tem outro poder de mercado. Agora, para fabricar o carro, você precisa do aço. O aço é uma matéria-prima, o aço é uma commodity. Commodity. Então, quer dizer, por isso que esse preço de mercado, ele acaba se impondo, né? No sistema. No caso de um mercado com a estrutura produtiva do mercado de commodities. Porque são diversos produtores e nenhum individualmente tem muito poder para alterar preço. Então nós somos um exportador no Espírito Santo de commodities. Vamos lá, café é uma commodity, sim, porque o preço é definido nos mercados aí, né? Internacionais, sim. O aço, sim. O minério, exato. Mais o quê? A celulose. A celulose é commodity também, né? Sim. O Espírito Santo tem uma economia baseada na produção de commodities voltada para a exportação. Agora, de onde vem isso? Isso tem a ver com o nosso desenvolvimento histórico. Tem a ver com o que a gente já falou aqui em outra ocasião, aquele ciclo de desenvolvimento do Estado. Quando você para pensar no primeiro ciclo, que foi um ciclo agrário exportador, o Espírito Santo já era um Estado voltado para a produção de uma commodity básica da época, que era o café, destinado à exportação. Vem o ciclo industrial aqui para o Estado, os grandes projetos, a indústria se instalando no Estado. Não substituindo o ciclo anterior, que exato, existiu. Exato, como a nossa discussão da vez passada, assim, não substituindo, mas preponderando em certo sentido. E aí vem a indústria, mas uma indústria ainda concentrada na produção de matérias-primas voltadas basicamente para a exportação. Esse é o nosso modelo. Se eu tivesse que... Petróleo é commodity também? Sim, é uma das principais commodities da atualidade. Mais valorizada, né? Sim. E realmente as oscilações nos preços dessa commodity, o petróleo bruto, têm consequências... Interferem nos preços das outras commodities, né? Por quê? Porque o petróleo bruto é uma matéria-prima para quase tudo que é produzido na economia. Mas continua, você estava falando então da nossa vocação ou do nosso... É o nosso desenvolvimento histórico. A gente começou com commodities agrícolas, agora temos commodities voltadas para a indústria. O que não temos problema nenhum nesse sentido. Assim, o Estado ganhou muito por conta desse modelo. Agora, qual que é o desafio para a próxima década?
Agora, qual que é o desafio para a próxima década? É a gente aproveitar as vantagens dessa estrutura produtiva que é concentrada na produção e exportação de commodities e pensarmos em agregar mais valor a isso. O desenvolvimento do setor de serviços no Espírito Santo é um grande desafio para os próximos 5 a 10 anos, por exemplo. Porque se a gente ficar se segurando só em cima das commodities, em preço sobre o qual nós não temos controle, nós estamos mais vulneráveis às oscilações provocadas por crises, que são rotineiras hoje nesse sistema capitalista mundial. Perfeito. Você chegou no ponto que eu queria, que é exatamente isso. Ao mesmo tempo que tem vantagens para o Estado, deixa o Estado relativamente fragilizado. Por quê? Porque o Estado do Espírito Santo é a economia estadual mais aberta ao comércio exterior. Cerca de 50% do que é produzido aqui é voltado para o setor externo. Consequentemente, como a gente tem uma pauta muito concentrada na produção de poucas commodities, a nossa economia é 2 vezes mais volátil do que a economia brasileira. Isso tem um lado bom, quando o Brasil cresce, o Espírito Santo cresce mais, mas tem um lado ruim. Quando o Brasil cai, o Espírito Santo cai mais. A gente vê os resultados, por exemplo, no caso da produção industrial. Então, é importante nós pensarmos em um modo de agregar mais valor à nossa economia, até para blindá-la dos efeitos negativos que podem vir a ocorrer no setor externo e afetam mais o Espírito Santo do que o Estado de São Paulo, por exemplo. Pelo seu raciocínio, então, quem é responsável pelo Espírito Santo, digo o governador, os senadores, deputados federais, todos nós somos os principais responsáveis, eles têm que convencer o governo federal de que o Espírito Santo é, vamos dizer, uma unidade muito sensível às variações provocadas pelas crises internacionais. Né? Quer dizer, o Espírito Santo precisaria de uma proteção especial. Eu não sei se essa seria exatamente a solução. Eu acho que esse é um tempo muito propício a redescobrirmos melhor a economia do Espírito Santo. Em que sentido? Essa é uma época que nós estamos mensurando as coisas aqui no Espírito Santo. Ao invés da gente ficar achando que o Espírito Santo é mais ou menos aberto, a gente está chegando a números precisos. Então, eu falei aqui do coeficiente de abertura da economia do Espírito Santo, 50%. Ainda há muito trabalho a ser feito em termos de mensuração. Agora, qual que é a vantagem disso, Nani? A partir do momento que eu consigo mensurar a economia do Espírito Santo, eu tenho maior transparência. E não é transparência só para as decisões do governo, mas para as decisões dos empresários, para as decisões dos economistas, para as decisões de toda a sociedade. Uma sociedade que conhece melhor a sua economia é uma sociedade que pode fazer um planejamento melhor, pode ter decisões de longo prazo melhores, mais bem baseadas. Esse é o desafio para os próximos 5 a 10 anos. Então, você diria, vamos lá os números, 50% da nossa economia está voltada para o comércio exterior. 50%. Sim. E a outra metade? Para o comércio interno. Interno que você diz, o Espírito Santo ou Brasil? O Espírito Santo, basicamente, sim. Certo. Isso aí é uma posição sadia? É uma posição. Eu acho que aqui não cabe fazer esse juízo de valor se é uma posição sadia ou não. É um fato. É como nós somos. O que a gente tem que pensar agora são 2 coisas. Primeiro, maior transparência, descobrirmos melhor quem somos. E segundo, descobrirmos as nossas fragilidades e como saná-las, como fortalecer esse Estado que tem tanto potencial. Se eu tivesse que definir o comércio exterior aqui do Espírito Santo, eu definiria em 3 palavras, que equivale até a um estudo que eu e um colega meu do Instituto Jones, que é o coordenador de comércio exterior, o Vitor Toscano, estamos realizando no momento. Abertura, concentração e volatilidade. Abertura porque, como eu falei, o Espírito Santo é a economia estadual mais aberta ao comércio exterior, 50%. Concentração, uma pauta de exportações concentrada em poucos produtos básicos e intermediários. São as commodities. Tem uma força muito grande, um peso muito grande, a quantidade e a qualidade enorme, mas é tudo concentrado em... Exatamente. Não dá nem meia dúzia de empresas, né? Sim, mas que respondem para uma parcela enorme da nossa economia. E uma consequência básica disso, volatilidade. A nossa economia é mais volátil do que a economia brasileira, cerca de 2 vezes mais volátil. O que acontece com o Brasil acontece aqui numa escala mais intensa. O que nós precisamos pensar a partir de agora são formas
são maneiras de tentar blindar a economia do Espírito Santo em relação a essas oscilações violentas. Porque as oscilações são normais de uma economia de mercado. As oscilações violentas. Porque as oscilações são normais de uma economia de mercado. Mas o desafio agora é bolarmos maneiras de tentarmos isolar os efeitos de choques externos sobre a economia local. Que maneira é essa, rapaz? Diminuir a abertura, diminuir a concentração e diminuir a volatilidade? Não. Eu acho que tem duas maneiras básicas. Aumentar a abertura, aumentar a concentração? Não. Eu proporia ainda duas maneiras básicas distintas dessas. Primeiro, agregar valor à nossa cadeia produtiva, ou seja, diversificar mais as nossas atividades. Para desconcentrar. Sim. Nesse sentido, desconcentração é muito importante. Desconcentração da pauta de exportações. Mas não vamos deixar de aproveitar as vantagens que a gente já tem na produção de commodities. Mas vamos diversificar. Te dou um exemplo. No caso eu acho que é da Finlândia, ou da Noruega, era um país que era extremamente concentrado na produção de commodities, e nos últimos anos começou a desenvolver serviços na área de telefonia celular. Esse é um bom exemplo a ser seguido aqui pelo Estado do Espírito Santo. E outra coisa muito importante que eu já tenho enfatizado há algum tempo, investir na nossa gente, investir em conhecimento, investir em educação, em treinamento. Sabe uma coisa que realmente pode mudar a trajetória de uma economia para sempre? Duas coisas. Boas ideias, instituições fortes. Agora, eu tenho um problema. É difícil mensurar ideias. Agora, eu posso criar condições na economia para que uma boa ideia surja. Isso vem através da educação, através do incentivo ou recompensas à inovação. Uma economia que tem um número maior de agentes inovadores é, de fato, uma economia que cresce mais. Agora, para isso, eu preciso ter boas instituições fortes que garantam, por exemplo, direitos de propriedade. Você teve uma boa ideia, eu tenho que garantir que você tem o direito de propriedade sobre aquela ideia. Ou seja, que você vai ser remunerado por aquela ideia, se for uma ideia, por exemplo, que revolucionar a economia como um todo. Pensa bem, a descoberta de uma vacina contra a AIDS é uma ideia muito boa e que beneficia não só quem teve aquela ideia, mas a economia como um todo, gerações que ainda estão por vir. Eu tenho que garantir os direitos de propriedade do inventor desse tipo de ideia. Mas isso aí já é uma previsão legal, a patente se trata disso aí. Agora, inovação realmente, quer dizer, a ciência, a tecnologia e a inovação, né? A inovação, a gente tem visto algumas coisas importantes aqui no Espírito Santo. Sim. O Estado realmente está de parabéns nesse sentido. Dou dois exemplos. A criação da Secretaria de Ciência e Tecnologia, SECT, e a criação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo, a FAPES, que, na verdade, tem distribuído recursos e tem feito editais nesse sentido. O que a gente tem que ver agora nos próximos anos é tudo isso se converter em crescimento, porque educação, ciência e tecnologia e inovação não são coisas que acontecem de um ano para o outro, são coisas de longo prazo. Matheus Albergaria de Magalhães, economista, trabalha no Instituto Jones dos Santos Neves, né? É economista, conhece bem, é pesquisador da economia capixaba e defendendo aqui o autoconhecimento. O capixaba tem que conhecer, não o capixaba como um todo, a comunidade capixaba, né? Conhecer os seus números, a sua realidade para poder se planejar. Valeu então, Matheus. Eu agradeço a oportunidade. E agora é hora de conferir as oportunidades. Vamos